apropriado o caminho, a gente ter o plano de mínimo de como chegar com algum material de higiene, de algum material de condições para que eles possam enfrentar, mesmo dentro dessa situação de exclusão social, mas o que a gente puder tirar de idosos, tirar de vulneráveis, as populações de rua, né? Nós não podemos esquecer que nós temos muitas pessoas que não têm endereço, mas que são vidas e que podem bater dentro dos hospitais com necessidade de que a gente faça o atendimento e faremos independentemente de classe social. O SUS é um sistema universal e que faz a conta sempre para todos os brasileiros. Então, essas são as principais medidas que a gente está andando, e hoje a gente dispara as ligações, então não se espantem se vocês receberem a ligação, é uma espécie de URA que vai fazer como se fosse uma consulta, te perguntando coisas, você vai respondendo, a voz artificial vai triando e ela começa ali a acompanhar, ela começa a dizer, posso te ligar daqui a 8 horas, 10 horas, 12 horas, é um sistema com inteligência artificial e a gente podemos ter algumas intempéries, alguns problemas, até poderemos ter, mas vamos sair com ele em campo, ele muito vai ajudar. Os kits, o teste rápido, como a gente fala, voltamos a dizer, esse teste é feito somente após o 7º dia da convalescença. Muita da gente vai falar assim, mas depois que eu já peguei a gripe, e eu estou com a gripe, eu vou ficar em casa 7 dias para depois fazer o teste para saber se é ou não é? É, porque muita gente é induzido a achar que o teste rápido é um teste que você vai ali na esquina, põe uma gota e fala, tenho ou não tenho. Ele serve para marcar o anticorpo, ou que você já teve no passado, ou seja, se você já teve, então você tem imunidade, o que é muito bom, lembrando que uma parcela enorme da população vai ganhar essa imunidade de grátis, não vai ter nem sintoma, mas infelizmente são eles os que mais transmitem, por isso a questão das crianças, a questão dos adolescentes, a questão de preservar os idosos, né? Mas esse teste rápido vai servir para a gente saber como é que está o efeito que a gente chama rebanho, né? E isso vai ajudar muito. Esse teste tem que estar na mão de todas as empresas na hora de fazer qualquer tipo de dinâmica social. Por enquanto, é manter as ordens, as orientações das secretarias estaduais, dos governos estaduais, mantenham, porque nós estamos nos preparando, a luta é grande, é uma luta de fôlego, nós vamos ter que ter muita resiliência, muita paciência, né, para a gente poder sair à frente dela. Eu tenho visto aqui hoje, já vi aqui na mídia, o aumento do número de casos. Eu quero chamar a atenção uma coisa que desde o começo tem me chamado a atenção. São Paulo, com uma letalidade de 136 casos de óbito, sendo 79 no mesmo hospital, no Santa Maggiore. Ali é um fenômeno, porque um determinado empresário, ele entendeu que ele deveria fazer um plano de saúde só para pessoas idosas. E ele achou que se ele fizesse um hospital para idoso, um consultório para idoso, ele conseguiria ajustar o custo do plano de saúde. Então, como os idosos compram muito plano de saúde, ele pôs um preço mais baixo, ele fez uma carteira de plano de saúde muito idosa. E o hospital dele inteirinho são de idosos convalescentes. E eles não fizeram, provavelmente, enfim, entrou o coronavírus dentro de um hospital só de idosos, e você tem hoje ali dentro um ponto que a gente chama um ponto fora da curva. A gente tem um ponto fora da curva, é um local concentrado com centenas de pacientes idosos em diferentes graus de imunossupressão, num ambiente que a enfermagem, enfim, o meio do hospital, não conseguiu segurar a transmissão ali dentro, e eles têm ali dentro hoje um ponto extremamente grave naquele hospital. A outra notícia notícia boa, que hoje a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o Denizar Viana, comunicou que o primeiro trabalho sobre cloroquina compilado deve ser publicado em revista científica nas próximas 48 horas.
que basicamente mostra que houve uma redução no tempo médio de permanência na CTI, naqueles pacientes que usaram, independente da associação com qual antibiótico. É um primeiro passo, é um primeiro paper que vem e que ajuda a gente na conta que a gente tem que fazer de quantos leitos de CTI que a gente precisa. Se a gente entra com medicamento e reduz 30%, o tempo de permanência, a gente sabe que a gente não tem nenhuma evidência ainda que pode se usar profilático, muito menos nas pessoas que não têm estado grave. Ainda não tem estudo para ser colocado, podemos ter, são vários estudos que estão andando aí, mundo afora. A gente começa agora, coloquei para o ministro Braga Neto, a questão de máscaras tecido, que são feitas no Brasil com TNT, que é o tecido não tecido. Já conversei com a indústria têxtil, agora vai vir uma grande articulação para que essa máscara não tecido, que a gente mandou pesquisar primeiro para saber se ela tem eficácia, ela serve perfeitamente bem, principalmente eu vejo aqui muitas câmeras, muitos profissionais de imprensa aqui, principalmente pessoal que fica muito próximo um do outro, por causa do pessoal da câmera, que ela tem uma função de proteção tão boa quanto qualquer uma outra. E vocês podem fazer a reutilização, pode lavar com hipoclorito ou pode até mesmo usar descartável, não tem problema nenhum. Então, a gente vai fazer esse protocolo, vai divulgar para a gente usar ônibus, ir e vir, pessoal que está na parte de menor contato, que fica mais na questão do isolamento social, mais no distanciamento, mas que precisa de reforço de barreira por conta da profissão, por conta da atividade. O que a gente acha também que vai ser mais uma das condicionantes para que a gente possa abastecer o sistema de saúde e, ao mesmo tempo, manter um padrão social equilibrado em relação a essas questões. Acho que as notícias principais do Ministério da Saúde são essas, e na hora que a gente concluir aqui, como sempre, a gente vai passar ali o boletim diário, colocando estado por estado, número de óbitos, etc., e a gente coloca à disposição aí de todos vocês. Muito obrigado, ministro Mandetta. Vamos abrir para as perguntas. O primeiro repórter a perguntar é o Gustavo Maia, Jornal O Globo. Boa tarde, ministros. Primeiro, para o ministro Mandetta, eu queria saber, no entendimento do senhor, qual é a orientação da OMS hoje? Que houve alguma confusão sobre interpretações sobre isso, né? É voltar ao trabalho agora ou manter isolamento providenciando a proteção econômica para quem não pode trabalhar? E aproveitando a presença dos outros ministros, eu queria saber também a opinião dos senhores sobre a necessidade da manutenção do isolamento nesse momento. Se é preciso continuar com o isolamento, seguindo o que o Ministério da Saúde está preconizando. Não, o que eu entendi da posição lá da Organização Mundial da Saúde, naquele trecho que ele fala, é que há sim que se fazer considerações sobre a parte de dinâmica social, mas sem abrir mão, em momento nenhum, da ciência que você tenha no seu espaço. Se para um ministro da Saúde do Brasil olhar um país que fala a mesma língua, que nós temos todos os indicadores nossos, nós conhecemos a Rocinha, nós conhecemos Paraisópolis, nós conhecemos nossos pontos fortes e os nossos pontos frágeis. Se o Brasil não faz uma receita de bolo do Amapá ao Rio Grande do Sul, se a gente não faz isso, imagina uma Organização Mundial da Saúde fazer uma receita de bolo para o mundo. O que ele faz são considerações. Acho que isso muito forçado pelaquela situação da Índia, aquela situação da África. Nós não vamos fazer medidas que sejam arriscadas para o nosso povo enquanto nós não tivermos condições de trabalho e enquanto nós não somos também um país que não está investindo em condições para que o povo enfrente. Ora, vocês viram os números aqui do ministro Guedes. Falamos de quantos bilhões de reforço para as pessoas aqui hoje, ministro Guedes? Mais de... São
injeção de recursos. Entre tudo? Injeção entre tudo, nós estamos falando aí de 750 bilhões de reais. Bilhões? Agora, se você disser de sustentação dos mais frágeis, estamos falando aí de 150, quase 200 bilhões. Que é uma das maiores alocações proporcionais do mundo. Se vocês olharem, ministro Roberto Campos, isso precisa chegar nas pessoas, para as pessoas saberem assim, olha, eu não preciso me desesperar, eu posso. Agora, nós temos problemas de moradia, nós temos fragilidades, nosso transporte público é muito precário, nós vamos ter que trabalhar muito essa questão de mobilidade urbana. Eu não vejo o mundo dividido nesta maneira. O que eu vejo é o mundo, cada um enfrentando o seu quadro social. O Brasil vai enfrentar o dele. E vamos enfrentar com as armas que nós temos. Se tivermos que fazer qualquer tipo de alteração, não faltará aspecto científico, não será sem consultar as academias. E a academia aqui, eu trabalho com Fiocruz, eu trabalho com a USP, eu trabalho com as universidades federais, eu trabalho com um comitê de especialistas em saúde, ad hoc, absolutamente fantástico. Então, estão todos eles debruçados em cima das determinantes sociais em saúde. E é em cima delas que nós vamos trabalhar. Nós sempre dissemos que estanque absoluto o tempo todo não é bom para a saúde, não é bom para ninguém. Nós vamos trabalhar, mas nós vamos trabalhar com o máximo de planejamento. E, no momento, nós vamos fazer, sim, o máximo de distanciamento social, o máximo de permanência dentro das nossas residências de home working, para que a gente possa, chegando ao ponto de falar, estamos mais preparados, entendemos aonde vamos, aí a gente vai liberando e monitorando pela epidemiologia. Se acharmos que a atividade está muito alta, vai lá e diminui um pouco. Se acharmos que está tranquilo, deixa andar. Vai ser um trabalho de muita precisão para a gente poder movimentar. Eu acho que nós temos que escutar agora um pouco de Paulinho da Viola, sabe? Faça como um velho marinheiro, durante o nevoeiro, leva o barco devagar. Vamos passar, é um mar revolto. Vamos passar na marcha certa, nem tão parado que a gente possa ser arrastado e nem tão acelerado que a gente possa cair numa cachoeira. Vamos todo mundo junto com os números que a gente vai passar e vai chegar a um porto seguro. Próxima pergunta, Tiago Nolasco, TV Record. Os ministros concordam plenamente com a posição do ministro Mandetta. Olá, boa tarde, ministros. A minha pergunta é para o ministro Paulo Guedes. Eu queria que o senhor comentasse a pesquisa do IBGE, né, que mostrou, com dados da PNAD, que mostrou que em fevereiro, antes, portanto, do início da pandemia aqui no Brasil, houve um aumento do desemprego de 11,2 para 11,6, atingindo 12,3 milhões de brasileiros. O Ministério da Economia já tem alguma estimativa de que nível o desemprego pode chegar durante essa crise? E queria também que o ministro Mandetta comentasse a proposta da Confederação Nacional da Indústria de retomar o trabalho de 9 milhões de trabalhadores, um isolamento vertical, fazendo os testes rápidos a cada 15 dias. Obrigado. O desemprego no Brasil é um fenômeno de massa há décadas. Eu, durante a campanha, falei isso, no início do nosso governo, falei isso. Há 40 milhões de brasileiros sem carteira de trabalho, ou seja, estão fora do mercado de trabalho formal. São pessoas que estão na informalidade, justamente por isso nós fizemos essa medida agora, para atingir esses 38 milhões de brasileiros informais, e o Brasil ignorou isso. Então, fica publicando estatística que o desemprego é 10%, é 15%, é 10%, é 12%, quando está alto, e 6%, 7%, 8% quando está baixo. Copiando justamente técnicas que são muito boas, que são usadas lá fora, onde você pergunta para a pessoa, você está procurando emprego? Olha, se você perguntar para um rapaz que é informal, vende bala no trânsito,
há 2 anos, você pergunta para ele, você está procurando emprego? Ele diz não. Ele não entra na conta de desempregados, ele não está procurando emprego, então ele não é um desempregado tecnicamente, ele está em desalento, ou ele está... Então, o grande problema brasileiro é exatamente isso. Nós criamos um sistema trabalhista e previdenciário com encargos que são armas de destruição em massa de empregos. Jogamos 40 milhões de brasileiros na informalidade. Essas pessoas não têm capital, tecnologia, a produtividade é mais baixa. E nós ficamos, então, examinando essas mudanças ali na margem, né? Quando subiu um pouquinho, caiu um pouquinho. Então, por exemplo, comentar que em um mês de janeiro se subiu ou se caiu, eu prefiro dizer o seguinte, em janeiro nós tivemos a maior arrecadação da história do Brasil. Em fevereiro nós tivemos a 2ª maior arrecadação da história em fevereiro, porque no ano anterior nós tínhamos vendido algumas estatais e tínhamos recebido impostos elevados. E o nosso secretário da Receita disse que até 15 de março desse ano, nós estávamos com as receitas crescendo 20% acima do previsto. E a previsão era em cima de um crescimento de 2,4%, ou seja, a economia brasileira estava realmente decolando. Então, entre um dado do IBGE de um mês, sazonal, porque em dezembro todo mundo contrata muita gente pelas vendas, e em janeiro justamente você reduz e desemprega as pessoas que você contratou para ajudar nas vendas de dezembro. Entre um dado sazonal e o fenômeno maior, que é o seguinte, o Brasil tem desemprego em massa há muito tempo, esse desemprego se agravou bastante nas últimas 2 ou 3 administrações de governos que pioraram a situação. Nós estávamos começando a fazer o país decolar, a taxa de crescimento no primeiro trimestre do ano passado era 0,7%, porque houve Brumadinho e houve o colapso da Argentina. No segundo trimestre estavam crescendo a 0,9%, no terceiro a 1,1%, no último trimestre estávamos a 1,7%, e segundo a proxy da Receita, nós já estávamos crescendo acima de 2%. Essa é a fotografia daquele momento em que nós fomos atingidos pelo coronavírus. Então, o que eu acho é que agora nós somos atingidos por essa onda é da maior gravidade, quer dizer, daí o nosso estado de calamidade pública. Nós estamos sob a orientação agora do ministro Mandetta, então estamos em isolamento oficialmente, porém é perfeitamente válido que o presidente dê um alerta e diga, olha, nós estamos vendo essa onda chegando aqui, agora, olhando por cima, nós vemos uma onda que pode ser também enorme e pode ser realmente desesperadora, principalmente para os mais frágeis, justamente os mais pobres. Daí nós lançamos essa camada de proteção aos informais. 38 milhões de brasileiros, que do dia para a noite, gente que nunca precisou de nada do governo, nunca precisou, gente que, ambulantes, faxineiras, gente simples, de repente é jogada no desespero. Então nós tínhamos que lançar essa camada de proteção para essa população. Eles têm que saber que o Brasil vai estar com eles, o governo está com eles, nós não vamos deixar ninguém para trás. Faço questão de repetir, as medidas emergenciais destinadas justamente à saúde e às pessoas já estão em 200 bilhões de reais e podem subir. O ministro Mandetta sabe que tem o nosso apoio, elas podem subir. Os governadores e prefeitos, nós temos conversado, elas podem subir, podem contar conosco, não é? Nós temos que fazer um cinturão de proteção, principalmente nas principais capitais também, como disse o ministro Mandetta, é onde as aglomerações estão, né? Rio de Janeiro, São Paulo, você tem aí 2, 3, 4 capitais que, de repente, formam 50% da população brasileira. E é justamente o foco... Muito bem, nós estamos aqui encerrando a transmissão da coletiva dos ministros, trazendo informações do Ministério da Saúde sobre o coronavírus. Agora, na sequência, nós vamos ter o Repórter Nacional. Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Seis horas em Brasília. O que acontece? O que está sendo feito agora, no Brasil e no mundo? Jornalismo construtivo. Repórter Nacional. Olá, boa noite, eu sou Márcia Dias e você acompanha agora as principais notícias. O número de mortos pelo novo coronavírus no Brasil chega a 201. Casos confirmados passam de 5.700. O governo anuncia que reajuste anual de medicamentos ficará suspenso por 60 dias.
ONU publica relatório sobre as consequências socioeconômicas do coronavírus. A Organização Pan-Americana da Saúde defende que isolamento social ainda precisa durar alguns meses para conter o avanço da doença. Nós estamos ao vivo no YouTube, Rádio Nacional BR e também no aplicativo Rádio ZBC para celular. Me siga também pelo Twitter, @Rádio Nacional BR. Hoje é terça-feira, 31 de março de 2020. Repórter Nacional. O Ministério da Saúde atualizou hoje os casos de coronavírus no Brasil. Já são 201 mortes e mais de 5.700 casos confirmados. O repórter Gésio Passos acompanha a coletiva realizada neste momento no Palácio do Planalto e traz ao vivo as informações para a gente. Boa noite para você, Gésio. Boa noite, Márcia. Um novo recorde de casos para o coronavírus em um dia foi registrado nesta terça-feira. Foram 1.138 novas pessoas contaminadas e 42 novas mortes. No total, já são 5.717 casos confirmados e 201 mortes em todo o país. São Paulo é o mais afetado pela doença, com 2.339 casos e 136 mortes. Rio de Janeiro é o segundo, com 708 contaminados e 23 mortes. O Ceará tem 390 casos e 7 óbitos. O Distrito Federal vem logo depois, com 332 contaminados e 3 mortes. 9 estados não registram ainda mortes pela Covid-19. Acre, Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraíba, Pará, Roraima, Sergipe e Tocantins. Devido à suspensão das aulas, o Ministério da Saúde informou que irá antecipar a vacinação contra a gripe para profissionais de segurança e caminhoneiros, mudando a ordem com os trabalhadores em educação. O governo ainda anunciou que, em diálogo com a indústria farmacêutica, o reajuste anual de medicamentos ficará suspenso por 60 dias. O Ministério da Saúde informou também que desenvolveu um sistema de inteligência artificial que irá ligar para a população para passar informações sobre a prevenção do coronavírus, bem como a situação dos grupos de risco. É com vocês. Obrigada, Gésio Passos. Depois que o Senado votou o pagamento de um auxílio emergencial de 3 meses no valor de R$ 600 destinado a trabalhadores autônomos, informais e sem renda fixa, o presidente Bolsonaro disse que deve sancionar ainda hoje o chamado Corona Voucher. Dayana Vitor tem as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Dayana. Boa noite, Márcia. Boa noite, ouvintes. O auxílio emergencial que será pago a trabalhadores informais durante a pandemia do coronavírus deve ser sancionado ainda hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, Márcia. O valor da ajuda irá variar entre R$ 600 até R$ 1.200 por 3 meses, a depender da situação de cada família. E esse texto ele foi aprovado pela Câmara na semana passada e pelo Senado ontem. Mas hoje pela manhã, hoje mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância da sanção na porta do Palácio da Alvorada. Prioridade total. Regulamentar, está previsto R$ 600, não posso regulamentar aumentando. Está pronto o decreto, só dar uma olhada já. E quem vai pagar? A Caixa Econômica Federal. O meu plano é receber já, daqui depender de mim. Mas a Caixa Econômica faz esse pagamento aí. É bom deixar claro que esse auxílio, conhecido como Corona Voucher, é destinado aos maiores de idade que não têm emprego formal e se encaixam na condição de informais, né? E microempreendedores individuais ou contribuintes da Previdência Social. Mas para solicitar essa ajuda financeira, ouvinte, será necessário se encaixar em alguns critérios, como ter renda familiar menor que meio salário mínimo por pessoa. E a soma não pode ultrapassar os 3 salários mínimos. E em cada família, apenas 2 pessoas no máximo poderão receber esse Corona Voucher, somando R$ 1.200. E apesar da sanção, da medida ainda hoje, ainda não é momento de ir aos bancos em busca do benefício. Isso porque o governo federal ainda discute a regulamentação e logística para distribuir esses valores. Em breve, ele deve anunciar as regras e o início do pagamento. Márcia, com você. Obrigada, Dayana. E o repórter Lucas Por Deus Leão explica para a gente que pescadores artesanais temem ficar sem o auxílio emergencial de R$ 600 por causa de problemas no cadastro. Mais de 200 associações e entidades de pescadores artesanais assinaram um documento pedindo medidas para que todos os trabalhadores da categoria recebam o auxílio emergencial criado para enfrentar os impactos do coronavírus.
A medida prevê R$ 600 de auxílio para trabalhadores informais e autônomos que perderam o sustento com as medidas de isolamento impostas. Mas os pescadores artesanais alegam que desde 2012 o governo não emite novos documentos de registro geral do pescador, além de cancelar ou suspender os existentes. O coordenador da Confrem, uma comissão que reúne pescadoras, marisqueiras e extrativistas, Carlos Alberto dos Santos, destaca que muitos pescadores ficaram sem o auxílio emergencial liberado na época do derramamento de óleo nas praias do Nordeste. E um dos grandes temores que a gente tem agora com essa questão do auxílio emergencial é que aconteça algo parecido com o que foi estabelecido no auxílio emergencial do petróleo. Então nós temos hoje um universo a gente avalia em algo em torno de 600 mil trabalhadores que não têm carteira de pescador e pescadoras artesanais. Então a nossa luta é para que seja reconhecido o direito de todos os pescadores e pescadoras artesanais ao auxílio emergencial do Covid-19. Carlos Alberto, que é pescador no sul da Bahia, na região de Abrolhos, conta que a queda no comércio e no turismo causado pelo isolamento já começa a afetar a renda dos trabalhadores. As entidades associadas estimam em mais de 1.500.000 o número de trabalhadores que desenvolvem pesca artesanal no país. Em nota, a Secretaria Nacional de Pesca informou que ainda não foi definido como será feito o pagamento do auxílio emergencial para pescadores, se com o registro geral da categoria ou não. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Nesta terça-feira, a Organização Pan-Americana da Saúde defendeu que o isolamento social ainda precisa durar alguns meses para conter o avanço do coronavírus. Autoridades da OPAS ainda alertaram para a ausência de comprovação da eficácia dos medicamentos usados no tratamento da doença até agora. A repórter Kariane Costa acompanhou a coletiva virtual da entidade e conta os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Kari. Olá, Márcia, boa noite aos ouvintes. A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, defende que o isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus ainda precisa durar de 2 a 3 meses em países da América. A declaração em coletiva de imprensa virtual hoje foi da diretora da OPAS, Carissa Etienne, que também é a diretora regional da Organização Mundial da Saúde para as Américas. Carissa afirmou que a pandemia é séria e que o melhor momento para o distanciamento social é agora, antes que os hospitais fiquem lotados, a exemplo que ocorreu em outros países. Ela disse também que este momento exige dos chefes de Estado liderança com compaixão e ousadia. O isolamento social e outras medidas preventivas agressivas continuam sendo nossa melhor opção para evitar consequências mais sérias da pandemia da Covid-19 em nossa região. A organização alertou mais uma vez que, apesar de muitos medicamentos estarem sendo testados em várias nações, ainda não há comprovação clínica segura de que seja adequado para o tratamento da Covid. O médico Marcos Espinal foi enfático ao afirmar que a eficácia de nenhum medicamento está confirmada. Existem testes clínicos com vários medicamentos que estão sendo realizados em muitos países, antivirais e vacinas. Mas não temos ainda nenhuma evidência de aprovação de nenhuma vacina ou medicamento que possa ser utilizado massivamente. No tratamento à Covid-19, não se há demonstrado nenhuma prova clínica eficaz que funcione, por meio de um teste clínico seguro, a nenhum dos medicamentos. Sobre o pico de contágios da doença, a Organização Pan-Americana da Saúde informou que ainda não é possível saber como será a evolução da pandemia nos países da América. A OPAS também voltou a defender a importância da realização de testes em todo caso suspeito para a Covid-19. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Kariane Costa.
E a ONU, a Organização das Nações Unidas, publicou nesta terça-feira um relatório sobre as consequências socioeconômicas do novo coronavírus. Segundo a pesquisa, a pandemia está roubando vidas e meios de subsistência e os efeitos de longo prazo podem ser terríveis. O vírus já matou mais de 36 mil pessoas e infectou mais de 750 mil em 204 países e territórios. Na apresentação da pesquisa em Nova York, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a Covid-19 é o maior teste que o mundo já enfrentou desde a formação das Nações Unidas. Para Guterres, essa crise exige uma ação política coordenada das principais economias do mundo, além de apoio financeiro e técnico para pessoas e países mais pobres. O chefe da ONU anunciou um fundo de resposta e recuperação para apoiar os esforços nos países de baixa e média rendas. A iniciativa deve ajudar iniciativas nacionais e locais. O relatório destaca vários dados publicados nas últimas semanas por várias agências da ONU sobre as consequências da doença. Entre eles, a estimativa de que o mundo vai perder entre 5 a 25 milhões de empregos, com um custo que pode passar dos 3 trilhões de dólares. Na França, há controvérsia sobre o uso da cloroquina em pacientes com a Covid-19. Mais informações sobre a pandemia de coronavírus pelo mundo com a Adriana Brandão, da Rádio França Internacional. As autoridades francesas estão preocupadas com os efeitos colaterais graves do remédio contra a malária, cloroquina, e também com um antirretroviral em contaminados pela Covid-19. Esses medicamentos teriam provocado ao menos 3 mortes no país e cerca de 30 casos graves. Esses pacientes foram internados em hospitais com problemas cardíacos depois de terem tomado esses remédios. Exames estão sendo feitos para comprovar a causa das mortes. A cloroquina é apontada por uma equipe médica de Marsella como eficaz contra a Covid-19, mas essa recomendação é questionada por outros especialistas. A Agência de Medicamentos francesa alerta para os riscos da automedicação e pede à população para aguardar os resultados de testes clínicos europeus em curso antes de recorrer a esses remédios, mesmo se eles forem aconselhados por médicos. A Europa aguarda com apreensão o pico da pandemia do coronavírus esperado para os próximos dias. E depois da Itália e de Andorra, a França é o terceiro país europeu a aceitar a ajuda de médicos cubanos no combate ao novo coronavírus. O número de profissionais não foi informado, mas eles serão enviados às Antilhas Francesas, Guadalupe, Martinica e também à Guiana Francesa. As medidas de quarentena adotadas em quase todos os países europeus começam a dar pequenos resultados, principalmente na Itália. O número de infectados no país começou a cair, foi de apenas 4% nessa segunda-feira, isto é, 4 vezes menos do que há 15 dias. Mas o número de mortos ainda não diminuiu. A Itália decidiu prolongar o confinamento da população até 12 de abril. O segundo país europeu mais atingido, a Espanha, também registra uma diminuição diária dos casos. Os Estados Unidos pretendem construir centenas de hospitais temporários para aliviar a pressão sobre os centros médicos que lidam com o rápido aumento de pacientes com coronavírus. O Corpo de Engenheiros do Exército do país, que transformou um centro de convenções de Nova York em um hospital de 1.000 leitos em uma semana, está procurando hotéis, dormitórios, centros de convenções e espaços para construir mais de 300 hospitais temporários. E voltamos a falar sobre a coletiva no Palácio do Planalto e a situação da pandemia do coronavírus no Brasil. Daiana Vitor, o governo vai investir mais de 600 milhões para combater a doença. É com você. Exatamente, Márcia. O governo federal vai investir pelo menos 630 bilhões de reais para combater o coronavírus em todo o Brasil. Serão adiados pagamentos de impostos, antecipados benefícios para aposentados, pensionistas e incluídas pessoas no Bolsa Família. Além disso, haverá recursos também, para estados e municípios. E o balanço foi feito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, na coletiva que ocorre agora lá no Palácio do Planalto para dar um panorama das ações do governo durante a pandemia. São 200 bilhões, 240 bilhões já do Banco Central, são 150 bilhões entre Caixa Econômica Federal e BNDES,
então totalizam 400 bilhões. Vem mais 150 bilhões de diferimentos de impostos e antecipação de benefícios para aposentados, pensionistas e a inclusão da Bolsa Família. Então, já chegamos aí a 550 bilhões. Entram agora, então, esses 88 bilhões para estados e municípios, governadores e prefeitos. E Guedes lembrou que dos mais de 600 bilhões que serão investidos, entre 60 a 80 bilhões de reais irão para assistência aos brasileiros por meio do auxílio emergencial que será pago a trabalhadores informais que perderam a renda durante pelo menos 3 meses. E nessa mesma coletiva que está ocorrendo agora, o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, garantiu que ainda não existe nenhum infectado pelo novo coronavírus no sistema penitenciário do Brasil. Márcia? Daiane, no Distrito Federal, a quarentena será prorrogada pelo menos até o final da Semana Santa? Exatamente. A quarentena aqui no Distrito Federal, que deveria terminar no próximo domingo, dia 5, será prorrogada pelo menos até o final da Semana Santa, o dia 13 de abril. A informação foi confirmada pelo governador aqui da capital do país, o Ibanez Rocha, durante entrevista à rádio CBN. O áudio foi disponibilizado pela Secretaria de Governo. Nós devemos prorrogar inicialmente até a Semana Santa, o final da Semana Santa, lá por volta de segunda-feira, um período que nós vamos fazer uma análise geral juntamente com os órgãos internacionais, com o Ministério da Saúde, da evolução. O que indica o Ministério da Saúde é que o pico dessa crise deve ocorrer no final de abril e início de maio. E lembrando que o DF foi a primeira unidade da federação a fechar escolas, faculdades e universidades no dia 12 de março para evitar a disseminação do novo coronavírus. E com essa terceira prorrogação da quarentena, o DF terá pelo menos um mês de medidas de isolamento, que inclui o fechamento do comércio, bancos e restaurantes. E os moradores estão divididos. Eu acho necessário a prorrogação dessa quarentena, não só em Brasília, mas como no Brasil, porque o meio melhor de evitar essa proliferação é o isolamento. É preocupante. Eu realmente ainda não tenho uma opinião formada. Procuro ver os dois lados. Do pessoal que está parado em casa, sem poder lutar pelo pão de cada dia, né? É importante a prorrogação da quarentena, uma vez que essa prorrogação é uma medida sanitária necessária. No dia 12 de março, quando o governo suspendeu as aulas, o Distrito Federal tinha 2 casos confirmados da Covid-19 e 76 em investigação. Agora já são 317 confirmados e 2 mortes. O Hospital de Base e o da Asa Norte são os de referência para tratar esses pacientes. E um hospital de campanha está sendo construído no estádio Mané Garrincha com 200 leitos para atender contaminados pelo coronavírus. Márcia, com você. Obrigada, Daiana. E do Distrito Federal a gente segue para São Paulo, porque também tem novidades sobre a quarentena por lá. Eliane Gonçalves é quem conta para a gente. Boa noite, Eliane. Boa noite, Márcia. Boa noite aos ouvintes. Pois é, o governador de São Paulo, João Dória, acabou criando uma flexibilização da quarentena aqui no estado. Segundo o governador, prestadores de serviço, como cabeleireiros e manicures, podem atender nas casas dos clientes, desde que usem equipamentos de proteção. Não há limitação, não há proibição para que um barbeiro, uma cabeleireira, uma manicure possa ir até a casa da sua cliente com a devida proteção, com máscara, com luvas e tendo também a proteção feita no próprio ambiente onde ela estará atuando para não comprometer a sua cliente e nem comprometer a sua própria saúde. A orientação foi dada durante coletiva de imprensa nesta terça-feira no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado, e pegou de surpresa Ana Gadelha, sócia da Galeria Recorte, que é um salão de beleza aqui no centro da cidade. Os cuidados que tem que ter da pessoa ir até a casa de uma outra pessoa. Então, desde tirar o sapato, tem que levar em conta todas essas medidas. Acho que dá para fazer? Acho que dá. Mas é uma coisa que não é todo profissional que consegue fazer isso. Então, tem que ser treinado, porque é um serviço que você tem contato direto com a outra pessoa. Para o médico e professor de epidemiologia da Faculdade de Medicina da USP, Cedito Luna, a orientação do governador atrapalha.
A intenção da quarentena ampliada é reduzir a mobilidade das pessoas, fazer com que as pessoas permaneçam em casa e nem elas se exponham à possibilidade de se infectarem com esse vírus, com o coronavírus, nem sejam veículos levando o corona para outras pessoas. Então, nesse sentido, eu diria que tudo aquilo que não é essencial deveria ser adiado, inclusive o cabeleireiro, a manicure e a pedicure. Pois é, já o infectologista Hélio Baixa, da Sociedade Brasileira de Infectologia, que testou positivo para o Covid na semana passada, disse que a proposta fere princípios éticos e não deve ser adotada nem com equipamentos de proteção. Nós estamos jogando um peso de risco de doença, de morte em pessoas precárias e uma desigualdade social imensa. Nem se essa pessoa estiver com luva, equipada, com máscara. Se fosse desse jeito, eu não teria pego a doença. Eu colocar isso como saída é uma infringência ética. Eu acho que nós temos que arranjar forma de manter o trabalho essencial ativo, mas esse não é um trabalho essencial. Para ele, a melhor solução é dar apoio financeiro para que todos os profissionais autônomos possam cumprir as medidas de isolamento social. No Salão de Ana, por enquanto, a saída tem sido vender serviços antecipados, uma espécie aí de vale-salão. E mesmo assim, o arrecadado não chega a 10% do faturamento antes do começo da epidemia. Nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde para confirmar se a orientação do governador é válida, e a informação é que sim, que a palavra do governador é a última que vale e que, desde que sejam tomados todos os cuidados, se a pessoa não tiver sintoma e estiver usando os equipamentos, a regra vale para todos os profissionais que possam atender em casa. Márcia. Eliane, São Paulo teve recorde no número de mortos pela Covid-19? É isso mesmo, o estado de São Paulo bateu recorde em número de mortes por coronavírus. Só nessa terça-feira foram confirmadas, Márcia, 23 novas vítimas da epidemia, chegando a um total aí de 136 óbitos no estado. É o maior aumento em números absolutos já registrado. Entre as novas vítimas estão 2 mulheres e um homem com menos de 60 anos, mas que tinham comorbidades. Praticamente metade desses óbitos, Márcia, pelo menos 65 deles, aconteceram no Hospital Santa Maggiore, ligado ao Plano de Saúde Prevent Senior, especializado no atendimento a idosos. A Prefeitura de São Paulo pediu a intervenção no hospital. Esse pedido está sendo avaliado aí pelos Centros de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. Já o Ministério Público do Estado instaurou um inquérito criminal, para apurar a possível negligência desse hospital. O advogado que representa a rede Prevent Senior disse que a Prefeitura de São Paulo usa expedientes desonestos, abusivos e inverídicos para ganhar notoriedade e causar pânico, e que vai acionar a Prefeitura judicialmente por descumprimento dos princípios constitucionais administrativos. Além disso, Márcia, temos aí o número de casos confirmados também. O Estado aumentou aí o número de casos em 54%, hoje são 2.339 casos aqui no estado. Entre os casos confirmados estão vários profissionais de saúde. Nessa terça-feira, o Hospital das Clínicas, o maior complexo hospitalar da América Latina, anunciou o afastamento de 125 médicos e enfermeiros por coronavírus. O Hospital Albert Einstein, que é uma referência na rede privada, também afastou outros 348 profissionais pelo mesmo motivo. E nessa segunda-feira, o Hospital Sírio-Libanês já tinha anunciado aí o afastamento de 104 profissionais. É com você, Márcia. Obrigada, Eliane. Após a secretária municipal de saúde do Rio de Janeiro apresentar sintomas para a Covid-19, o prefeito do Rio vai realizar teste para identificar se está com a doença. Quem traz as informações ao vivo é Fabiana Sampaio. Boa noite, Fabiana. Oi, boa noite, Márcia. Isso mesmo, o prefeito vai fazer o teste para saber se está infectado com o coronavírus. A decisão foi anunciada aí após a secretária municipal de saúde, Beatriz Bussi, ter sido internada com sintomas da Covid-19. A secretária ainda não teve o teste confirmado, mas uma tomografia realizada teria sugerido semelhança com os casos da doença. O prefeito Marcelo Crivella e sua equipe apareceram de máscara hoje durante a coletiva de imprensa realizada na Barra da Tijuca, aqui na Zona Oeste Carioca.
Outros integrantes do Executivo Municipal também apresentaram sintomas, entre eles a coordenadora de Vigilância em Saúde, Patrícia Gutmann, e a secretária de Educação, Thalma Suane, que estão em quarentena. O secretário de Eventos, Felipe Michel, também ficou em quarentena, mas já voltou ao trabalho. Na coletiva de imprensa, o prefeito afirmou que as estratégias adotadas pelo município têm surtido efeitos positivos. Segundo ele, a curva de contaminação e o número de óbitos no Rio está estabilizado. O prefeito, contudo, defendeu a ideia de que jovens assintomáticos, sem convívio com idosos, possam trabalhar. E Crivella ainda comentou na coletiva a declaração do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de que poderia mandar fechar as escolas caso o município decidisse decretar a volta às aulas. Ele disse que decisões relativas à rede municipal de educação são da prefeitura e que está ouvindo a comunidade científica para a adoção das medidas. Ao vivo da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Agora em Brasília são 18h25. Você vai ouvir ainda hoje. Recolhimento do FGTS de domésticos pode ser suspenso por até 3 meses. Pesquisa do IBGE aponta aumento do desemprego em fevereiro. Repórter Nacional. A arquiteta Zaha Mohammad Hadid é a personagem do História Hoje. De origem árabe, uma mulher conquistou fama e reconhecimento mundial como uma das maiores arquitetas do final do século XX e início do século XXI. Zaha Mohammad Hadid, falecida em 31 de março de 2016, deixou um estilo marcante em suas obras, que lhe rendeu o codinome de Rainha das Linhas Curvas. Seus traços podem ser apreciados em vários cantos do mundo, na China ou na Rússia, no Oriente Médio ou na América. Nascida em Bagdá, capital do Iraque, no início dos anos 50, Zaha Hadid era filha de um político liberal. Mesmo sendo de família muçulmana, foi educada em um convento. Depois de concluir os estudos em um colégio interno inglês, Zaha Hadid ingressou na Universidade Americana de Beirute, no Líbano, para estudar matemática. Em 1972, foi morar em Londres, onde passou a se dedicar à arquitetura na mais antiga e prestigiada escola de arquitetura independente do Reino Unido, a Architectural Association. Depois de formada, começou a trabalhar em um grande escritório de arquitetura, com sede em Roterdã, na Holanda. Também deu aulas na escola onde se formou. No início dos anos 80, abriu um pequeno escritório em Londres. Sem propostas concretas de trabalho, Zaha Hadid passava seu tempo desenhando tudo o que imaginava ser possível construir, mesmo que aos olhos de outras pessoas, aquelas linhas parecessem impossíveis de se concretizar. Em 1983, a arquiteta ganhou um concurso para projetar um complexo de resorts em Hong Kong. Apesar de vencer a seleção, o projeto não saiu do papel, porque o cliente considerou que a obra sairia cara demais. Em 1993, desenhou uma estação de bombeiros na Alemanha. O local, que era só para abrigar equipamentos, acabou se revelando uma grande obra de arte quando foi inaugurada em 1994. Em 1999, Hadid ganhou um concurso com mais um projeto desafiador, dessa vez na Áustria, uma pista de esqui no alto de uma montanha que está 750 metros acima do nível do mar. O complexo, que também conta com um café e um terraço panorâmico, foi inaugurado em 2002. 2 anos depois, Zaha Hadid recebeu o maior reconhecimento que alguém da área pode ter em vida e se tornou a primeira mulher a vencer o prêmio Pritzker de arquitetura. Ainda em 2004, também foi homenageada com a medalha de ouro concedida pelo Real Instituto de Arquitetos Britânicos. Em 2009, Roma ganhou um museu de arte contemporânea em pleno centro histórico, projetado pela arquiteta. Foram 11 anos até que os 29 mil metros quadrados ficassem prontos. Além do talento, a arquiteta era conhecida pelo seu jeito de ser. Para ela, o verdadeiro desafio da arte estava nas ideias. Zaha Hadid também compartilhou seus conhecimentos como professora em universidades como Harvard e Yale, nos Estados Unidos, na Universidade de Artes Visuais, em Hamburgo, e na Universidade de Artes Aplicadas, em Viena. História Hoje, produção Beatriz Evaristo. Apresentação, Jéssica Gonçalves.
Decreto estabelece normas para o funcionamento de comunidades terapêuticas em meio à pandemia do coronavírus. Beatriz Albuquerque tem mais informações. A cada dia, os governos federal, estaduais e municipais têm tentado implementar e atualizar normas para adequar o funcionamento social à nova pandemia de coronavírus. Dessa vez, o Ministério da Cidadania publicou um decreto que estabelece normas para as comunidades terapêuticas que acolhem de maneira voluntária dependentes químicos. As atividades exercidas por essas instituições são consideradas essenciais e, portanto, devem continuar mesmo em meio às medidas restritivas de convívio social. Os acolhimentos já iniciados não devem ser interrompidos, mas diante de qualquer desconfiança de contaminação de pacientes pela Covid-19, as comunidades precisam encaminhar o caso para uma unidade de saúde, dar alta administrativa para esse acolhido até que retorne curado ou com a suspeita descartada. Funcionários com suspeitas clínicas do novo coronavírus também devem ser encaminhados ao sistema de saúde e afastados. As atividades com pessoas que não façam parte da equipe cotidiana da casa devem ser suspensas enquanto durar a pandemia. As visitas familiares nas comunidades terapêuticas e as atividades externas de reinserção social também não são recomendadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. O recolhimento do FGTS de domésticos pode ser suspenso por até 3 meses. E atenção, o prazo para os empregadores declararem as informações termina na semana que vem. Sayonara Moreno. Termina na próxima terça-feira, dia 7, o prazo para empregadores domésticos declararem informações para suspender o recolhimento do FGTS. A permissão estava prevista na medida provisória da semana passada e inclui os trabalhadores domésticos. O texto possibilita que o empregador deixe de recolher o FGTS do empregado nos meses de abril, maio e junho de 2020. Essa é mais uma medida que dribla os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Segundo o texto, publicado no Diário Oficial da União, os empregadores devem declarar as informações até o dia 7 de cada um dos meses de dispensa. No caso de abril, por exemplo, o prazo é até a próxima terça-feira, dia 7, na plataforma Conectividade Social ou no e-Social. As guias geradas para os meses de março, abril e maio não devem ser pagas para quem aderir ao adiamento. Quem não declarar essas informações dentro do período exigido deve fazer até a data limite de 20 de junho de 2020 para evitar o pagamento de multa e encargos. O empregador que optar pela suspensão do recolhimento do FGTS deve começar a pagar a partir do mês de julho, em 6 parcelas fixas. Caso haja falta de pagamento, haverá cobrança de multa e o certificado de regularidade do FGTS vai ser bloqueado. Segundo a circular da Caixa Econômica Federal, os certificados que valiam no dia 22 de março foram prorrogados e valem por 90 dias a partir da data de vencimento. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. O calendário eleitoral de 2020 segue sem alteração. Quem pretende se candidatar tem até sábado para se filiar a um partido político. Mas hoje o Partido Progressista entrou com ação pedindo ampliação do prazo. Vamos entender a situação ao vivo com Renata Martins. Boa noite, Renata. Boa noite, Márcio, ouvintes. Termina no próximo dia 4 de abril o prazo para que os pretensos candidatos a cargo eletivo nas eleições de 2020 estejam filiados a um partido político. É também a data final para a mudança de domicílio eleitoral. Mas uma ação direta de inconstitucionalidade do Progressistas, o PP, justifica que com a eclosão da pandemia do novo coronavírus e as medidas de distanciamento social, está difícil fazer a mobilização necessária, tanto para o convencimento de pretensos eleitores, como para a discussão de propostas e estratégias de eleição. Coube à ministra do Supremo Tribunal, Rosa Weber, relatar o pedido do Progressistas. Rosa Weber é a atual presidente do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. No último domingo, o TSE divulgou nota. Nela, Rosa Weber diz que, neste momento, ainda há condições plenas
de cumprimento do calendário eleitoral, apesar da crise sem precedentes no sistema de saúde do país. Para o advogado especialista em direito eleitoral Tony Chalita, os maiores impactos da Covid-19 no processo eleitoral devem ser sentidos em julho, período para a realização das convenções, quando os partidos escolhem seus representantes. Quando tivermos mais próximos das datas lá de convenções partidárias, de definição de candidaturas, se este ainda for o cenário, a tendência é que se tome alguma medida para proteger a saúde das pessoas. E aí, para isso, a gente tem que esperar um pouco mais para que se verifique se alguma decisão será necessária ou não. Outro tema que tem ocupado espaço é o de modificação da data nas eleições municipais, previstas para 4 de outubro deste ano. De acordo com o advogado Paulo Guimarães, uma mudança bem mais difícil. Se o calendário é regulado em lei e precisa ser modificado pelo Legislativo, a alteração da data só ocorre com a aprovação de uma emenda constitucional. Detalhe o advogado. Essa é uma matéria não mais regulada em lei ordinária, mas regulada e fixada a data no texto constitucional. Portanto, somente uma emenda constitucional, deliberação da Câmara dos Deputados em 2 turnos, com 3/5 de apoiamento, e também no Senado, com votação em 2 turnos, com apoiamento de 3/5 dos senadores, é que uma alteração dessa natureza poderá ser considerada. Na nota do TSE, a ministra Rosa Weber considera prematuro o debate sobre adiamento do pleito, mas avalia que a velocidade da evolução do quadro exige permanente reavaliação das providências. Márcia. Obrigada, Renata. O PIB, Produto Interno Bruto do país, pode ter uma retração de até 1,8% em 2020, caso o país precise manter medidas de isolamento para conter o coronavírus por mais 3 meses. Tâmara Freire. A estimativa foi divulgada pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, na sua carta de conjuntura nesta segunda-feira. Os especialistas também estimaram outros 2 cenários. Caso a quarentena termine em abril, a queda do PIB deve ser de 0,4%. E se ela se estender até o final de maio, a variação negativa deve ser de 0,9%. Apesar de considerar que a retração será um fato, diante do cenário grave que está impactando toda a economia mundial, o IPEA também avalia que a recuperação brasileira, após a superação da pandemia, será rápida e deve começar já no 3º trimestre deste ano, caso as políticas econômicas de mitigação realizadas pelo governo sejam bem-sucedidas, especialmente para evitar demissões em massa. No entanto, as demissões, em alguma medida, devem ocorrer especialmente no setor de serviços, que já foi afetado pela crise desde o início. A aviação comercial de passageiros, por exemplo, já apresentou perda recente de 190% no faturamento. A indústria também deve sofrer grande impacto, porque em crises, de acordo com o IPEA, o consumo se retrai e a venda de produtos duráveis tende a cair bastante, reverberando na produção. A exceção deve ser a indústria de produtos farmacêuticos. Já no comércio, devem se salvar da crise e até mesmo apresentar crescimento apenas o ramo das farmácias e dos supermercados. A pandemia de coronavírus também não deve impactar a produção das principais commodities agropecuárias brasileiras. E o PIB do setor deve fechar 2020 com crescimento de 2,5%, mesmo que os choques negativos na economia em razão do novo coronavírus sejam semelhantes aos da crise de 2008. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. A taxa de desocupação subiu para 11,6% no trimestre encerrado em fevereiro. O número de desempregados chega a 12,3 milhões. O aumento na comparação com o trimestre terminado em novembro, quando a taxa ficou em 11,2%, interrompeu 2 trimestres seguidos de quedas estatisticamente significativas no desemprego. Os dados são da PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. Esportes. Calendário do futebol segue indefinido. Assunto para André Luiz Mendes. Boa noite, André. Boa noite, Márcia, você e os nossos ouvintes. O coronavírus continua sendo o maior adversário do futebol brasileiro
dos últimos tempos. Campeonatos regionais, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa Sul-Americana, eliminatórias da Copa do Mundo, Mundial de Clubes, tudo isso vai sendo arrochado, né? Ou seja, o gargalo está começando a ficar fino. E com isso, os dirigentes começam a se preocupar. Como vão dar conta de retomar os campeonatos regionais em meio a um campeonato brasileiro que tem 38 rodadas, mesmo que eles joguem os jogos quartas, quintas, sábados e domingos, ainda tem que intercalar com a Copa do Brasil, com a Copa Libertadores, com a Sul-Americana. Então o calendário vai ficando enxuto, vai ficando apertado. Já se falou até que o Campeonato Brasileiro, que normalmente termina na primeira semana de dezembro, poderia ser estendido até 4 dias antes do Natal, ou seja, 21 de dezembro. Mas tudo isso ainda no campo das especulações. Os dirigentes da entidade máxima do futebol brasileiro, que é a CBF, continuam se reunindo, né, via videoconferência, para tentar aí achar uma solução que consiga colocar tudo isso em pouco tempo na prática do futebol. Vamos aguardar. Ao vivo de Brasília, André Luiz Mendes. E outras notícias no Repórter Nacional às 7 da manhã. Boa noite a todos.